Beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquela questão de energia de trabalho e controle. Para fornecer a energia de trabalho, as unidades de tratamento de ar, nós já estudamos ela no primeiro bimestre, na parte ali de pneumática. Então, hoje nós vamos focar no elemento que vai fornecer energia de controle para a gente, a fonte de alimentação. Então, apesar de nós termos circuitos eletropneumáticos que são alimentados em corrente alternada, grande parte deles é alimentado em corrente contínua. Por isso, hoje a nossa apresentação vai focar nesse tipo de caso. Então, olha só, pessoal, o que é a fonte de alimentação? É um dispositivo que ele vai converter de baixa tensão em corrente alternada para extra baixa tensão em corrente contínua. Então, vai converter normalmente de 127 a 220 volts alternada para 24, 12 ou 48 volts em corrente contínua. Tudo bem? E como é que a gente escolhe e dimensiona fontes de corrente contínua? Isso deve ser feito já prevendo o atendimento das cargas atuais, de futuras expansões naquele quadro que está sendo alimentado pela fonte que a gente vai dimensionar, e também já prevê uma margem de folga. Em geral, a gente prevê a fonte deixando 20% de folga nela, certo? A ideia é não ocupar toda a capacidade dela. Por quê? Porque ocasionalmente, se ela estiver sobrecarregada, pode acontecer afundamento de tensão, o que não é interessante, pode prejudicar o funcionamento dos equipamentos. Ao dimensionar uma fonte de corrente contínua, é necessário considerar a tensão e a frequência de entrada, a potência requerida, o número de saídas que a fonte deve ter, a tensão em cada saída, a corrente em cada saída, verificar o pico de carga e, se é necessário, bateria de backup. A tensão e a frequência de entrada são determinadas pela rede através da qual vai ser alimentado as fontes CC. Hoje em dia, a maioria das fontes é bivolt e pode trabalhar tanto em 50 quanto em 60 Hz. A potência requerida e o número de saída está ligado à quantidade de cargas e à potência de cada uma dessas cargas que será alimentada. Igualmente, a tensão de saída vai determinar quais cargas poderão ser alimentadas, uma vez que algumas fontes possuem saídas de tensões diferentes. A fonte deve ser dimensionada também para o pior caso possível, por isso devemos prever ela para o atendimento no pico da carga. E em caso onde o equipamento atendido é realmente crítico, deve-se prever uma bateria de backup, de modo que a fonte continue funcionando mesmo com a ausência de alimentação. Para calcular a potência requerida, devemos calcular o produto entre a tensão e a corrente requerida para cada uma das cargas e somar todas essas potências de modo a obter o valor total que a fonte deverá prever. Sobre esse valor, então, aplicamos essa margem para deixar 20% de folga na fonte. Também deve ser verificado questões quanto à montagem, a conexão e as dimensões da fonte, para garantir que ela será possível instalar ela dentro do nosso painel. Obviamente, também devemos consultar se a fonte atende às normas de segurança aplicáveis, tudo bem? Especialmente quando a gente fala de fontes que são importadas, verificar se elas atendem às normas brasileiras e, de posse de todo esse conhecimento, podemos abrir o catálogo do fabricante e escolher um modelo adequado de fonte. Na hora de realizar o dimensionamento da potência, nós devemos verificar a potência consumida por cada um dos equipamentos. Então, nós fazemos isso verificando ou as etiquetas ou os catálogos dos equipamentos que serão atendidos pela fonte. No caso aqui, por exemplo, nós temos o catálogo apontando a potência consumida por uma determinada válvula solenoide. Ele apresenta a potência da bobina aqui e a especificação do modelo, se ele será atendido em 12 ou em 24 volts. São duas informações requeridas para o dimensionamento da nossa fonte. Quando nós fazemos todas essas contas e já temos essas especificações, nós podemos ir para o catálogo do fabricante. No catálogo do fabricante, nós podemos observar que existem diversos tipos de modelo para atender requisitos em termos de tensão de entrada, tensão de saída, potência e número de saídas.
Algumas fontes possuem a tecnologia SFB, que significa Selective Fuse Breaking. A função dessa tecnologia é que a fonte seja capaz de fornecer, durante alguns milissegundos, uma corrente acima da corrente nominal, no caso de um curto-circuito ou outra falha similar no equipamento que está sendo alimentado, de modo que essa corrente extra seja capaz de sensibilizar o elemento de proteção que está entre a fonte e o nosso equipamento defeituoso. Com isso, a fonte vai proporcionar que a proteção atue de forma seletiva, ou seja, seccionando apenas a carga defeituosa, de modo que a fonte consiga continuar atendendo os outros equipamentos. Caso não haja proteção ou a proteção falhe em atuar, a fonte acabará entrando em uma situação de colapso, onde ela não será capaz de atender à demanda. Muito é falado sobre a proteção nos circuitos de corrente alternada, mas nós precisamos lembrar que em circuitos de corrente contínua também é necessário realizar a proteção. Em geral, quando nós olhamos para um painel, a mesma fonte vai alimentar CLPs, relés, sensores, válvulas, sinaleiros, todos os elementos que são alimentados em corrente contínua, em geral são alimentados por uma única fonte. Desse modo, se houver um problema com essa fonte, todos os elementos dela serão afetados. Entretanto, se esse problema for causado por um curto-circuito em um dos elementos alimentados, se houver uma proteção, apenas aquele elemento faltoso será seccionado da alimentação, permitindo que o restante do painel continue em operação. Esse tipo de situação é especialmente crítico quando há um problema, por exemplo, em um único sensor e esse sensor derruba toda a alimentação, incluindo o CLP, o que dificulta até o diagnóstico do problema, além da própria questão de parar a produção da máquina. Com o elemento de proteção, o mais simples que nós temos é o fusível. O fusível é um dispositivo de proteção sobre contracorrente, que ele é formado basicamente por um filamento de alguma liga metálica, e através do efeito Joule, quando percorrer uma corrente nesse filamento, ele irá aquecer. A partir de uma certa temperatura, que corresponde a um determinado valor de passagem de corrente, o filamento vai se fundir, ou seja, ele vai derreter, rompendo a passagem de corrente e impedindo que o componente com falta, o componente em curto, sofra danos ainda maiores por causa do excesso de corrente. Uma tecnologia superior seria o uso de juntores termognéticos, que já são bem conhecidos na proteção de circuitos em corrente alternada. Os juntores termognéticos possuem duas funções de proteção: a proteção térmica contra sobrecarga e a proteção magnética contra sobrecorrente. Na função térmica, um dispositivo bimetálico irá abrir, pela diferença de coeficiente térmico dos dois metais, à medida que houver o aquecimento por conta da corrente excessiva, porém não muito superior à corrente nominal do dispositivo, que é a característica de sobrecarga, quando há apenas uma carga levemente superior à normal naquele circuito. Já a proteção magnética, ela atua no caso de curto-circuito, quando os valores de corrente sobem rapidamente para valores muito grandes. Neste caso, a passagem de corrente irá gerar um campo magnético numa bobina e irá realizar o desarme do disjuntor. Aqui à direita nós temos a curva de atuação de um disjuntor termognético, das curvas B e C. Então nós vemos que para correntes relativamente elevadas, ali embaixo nós temos o eixo I sobre N, ou seja, a corrente sobre a corrente nominal, o disjuntor irá atuar de forma quase instantânea. Para correntes apenas levemente superiores à corrente nominal, haverá um tempo maior para esse desarme. Essas curvas são levantadas para o acionamento em corrente alternada e em corrente contínua devem ser ajustadas por um fator multiplicativo de 1,2. Portanto, disjuntores da curva B irão atuar de forma praticamente instantânea em corrente alternada para
correntes de 3 a 5 vezes maiores que a corrente nominal, e se forem corrente contínua, eles vão atuar para correntes de 3 a 6 vezes o valor da nominal. Já a curva C, em corrente alternada, atua quase instantaneamente de 6 a 10 vezes o valor da nominal, e em corrente contínua, isso passa de 6 a 12 vezes o valor da nominal. Uma outra tecnologia que vem ganhando espaço, especificamente para a proteção de circuitos em corrente contínua, são os disjuntores eletrônicos. Os disjuntores eletrônicos são dispositivos microprocessados que monitoram constantemente o valor de corrente em cada um dos canais. Quando a corrente atinge um valor pré-determinado, que pode ser modificado via software ou via potenciômetro de ajuste, o disjuntor eletrônico realiza o seccionamento daquele canal. Ao contrário de um disjuntor termomagnético, esse seccionamento não ocorre de forma mecânica, mas sim de forma eletrônica, com o uso de semicondutores, bloqueando a passagem de corrente e impedindo assim que uma sobrecarga ou um curto-circuito seja alimentado. Adicionalmente, esses dispositivos permitem monitoramento utilizando redes de comunicação, de modo que o alarme chega rapidamente ao CLP ou outro dispositivo de monitoramento. Como vantagens, podemos destacar a sua capacidade de acionamento com velocidade compatível com os dispositivos sensíveis que são utilizados hoje em dia, a seletividade, uma vez que ele divide o acionamento por canais, a confiabilidade e a capacidade de diagnóstico, além de preservar a vida útil de outros dispositivos, uma vez que irá impedir que eles enfrentem situações hostis. Aqui nós temos uma comparação das curvas de atuação de um fusível, de um disjuntor termomagnético e de um disjuntor eletrônico, onde vemos que o disjuntor eletrônico, como tem sua curva programada e realizada de forma computacional por um processador, consegue atuar de forma muito mais rápida para sobrecorrentes pequenas. Aqui apresentamos um catálogo de um fabricante, onde vemos que podemos encontrar disjuntores eletrônicos de 4 e 8 canais e também de valores de correntes variáveis, como aqueles ajustáveis entre 0 a 1 A ou fixos de 2 e 6 A. Em circuitos extremamente críticos, também deve-se prever uma redundância das fontes. A redundância é feita utilizando um módulo de redundância. Estes módulos vão receber alimentação de duas fontes e realizar, no mínimo, o desacoplamento das duas fontes utilizando diodos. Em opções mais inteligentes, o módulo de redundância pode realizar, além do desacoplamento, o balanceamento de carga, garantindo que a carga seja efetivamente dividida entre as duas fontes, além de, é claro, realizar também o desacoplamento. Em uma situação dessa, existem vários pontos onde pode haver falhas. Por exemplo, pode haver a falha uma falta de fase, cortando a alimentação de uma das fontes. Neste caso, outra fonte irá assumir sozinha a carga. Pode haver um curto ou um rompimento de um cabo que alimenta a fonte. Também, neste caso, a outra fonte irá assumir sozinha. Pode haver uma falha em uma das fontes, que também ocasiona que a outra fonte assuma sozinha. Pode haver um curto entre a fonte e o módulo de redundância, o que nesse caso evidencia a necessidade de haver o desacoplamento entre as duas fontes, de modo que, quando houver esse tipo de ocorrência, a segunda fonte não irá alimentar o curto, mas continuará alimentando a carga. Pode haver também o rompimento do cabo entre a fonte e o módulo de redundância, que fará com que a segunda fonte continue alimentando a carga e ainda disparará os alarmes do monitoramento do módulo de redundância, caso ele disponha de funções de monitoramento.
Adicionalmente, no caso de falha interna, esse tipo de monitoramento é bem-vindo, à medida que ele pode enviar para um CLP ou um sistema supervisório a informação, agilizando a solução do problema. Também podem haver rompimentos de cabo entre o módulo de redundância e a carga. Por esse motivo, é aconselhável que em cargas críticas o cabeamento também seja redundante, de modo que se houver o rompimento em um cabo, o cabo redundante continue alimentando a carga. Em caso de carga excessiva ou curto-circuito em uma carga, o monitoramento do módulo de redundância também é providencial, informando imediatamente a ocorrência desse tipo de fenômeno. Os módulos de redundância, então, promovem desacoplamento entre as fontes, monitoramento de tensão e corrente das entradas e saídas, a distribuição uniforme da carga e proteção contra a sobretensão, garantindo, então, a maior confiabilidade da operação das cargas críticas em uma instalação. Para algumas situações, também é necessário prever o backup. Em circuitos críticos, é necessário prover um suprimento adicional quando houver falha na alimentação principal. Isso é feito através de UPS, Uninterruptible Power Sources, que são equivalentes aos no-breaks em corrente alternada. Uma UPS vai ter a função de gerenciar um módulo de armazenamento de energia e assumir a alimentação quando a fonte principal faltar. Neste caso, a UPS irá seccionar a alimentação através da fonte principal e irá direcionar a carga para a alimentação pelo banco de baterias. Ao dimensionar uma UPS, é necessário ter em consideração tanto a carga que será atendida, em termos de potência, quanto também por quanto tempo essa UPS deve garantir o abastecimento da carga, o que está ligado diretamente com o dimensionamento do banco de baterias. Para contabilizar o banco de baterias, é necessário fazer a conta do ampere-hora, quantos amperes a carga puxa, vezes quantas horas deve ser atendido. Nos catálogos, muitas vezes, já encontramos planilhas prontas que relacionam a carga com o tempo de suprimento e indicam, então, qual será o modelo a ser escolhido.